Olá, bom dia, quinto ano. Hoje é terça-feira, pessoal. Dia o que? Dia. Deixa eu colocar aqui, dia 18. Dia 18 de 5 de 2021. Então, nós vamos pegar aí o módulo, tá? Módulo 2, do capítulo 6. E aí, nós vamos estudar pretérito perfeito, pretérito imperfeito, das páginas 66 a 70, tá? Então, vamos logo aqui para as atividades, que diz o seguinte: primeira questão, observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Então, ontem eu tomei um suco no café da manhã. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que vocês vão contornar, tá? Ó, aqui. Tomei, tomava, certo? Essas formas verbais transmitem uma ideia de presente, passado ou futuro, de passado, ok? Então, para indicar as ações que já ocorreram, as duas formas verbais, tomei e tomava, possuem diferença de sentido quanto ao tempo, certo? Então, bem, qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? Qual forma verbal foi utilizada? Então, a mulher, na cena 2, o verbo tomava. C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea ocorrida em um passado recente? Qual forma verbal foi utilizada? Né? Então, qual foi? O menino, cena 1, o verbo tomei, certo? Vamos para a página 67, que fala o seguinte: quando um verbo indica uma ação pontual momentânea ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito, certo? Quando o verbo indica uma ação frequente, isso é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez ou que costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito. Então, a ação pontual momentânea. Ontem eu tomei um suco no café da manhã. Então, tomei é um verbo que está no pretérito perfeito, numa ação atual momentânea, de momento, certo? Então, na infância eu tomava um suco no café da manhã. Então, a ação frequente costumeira, que ela costuma fazer isso, né? Verbo que está no pretérito imperfeito, ok? Então, compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, acompanhe comigo. No presente, eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Pretérito perfeito, eu tomei, tu tomastes, ele tomou, nós tomamos. Vós tomastes, eles tomaram. No pretérito imperfeito, eu tomava, tu tomavas, ele tomava, nós tomávamos, vós tomáveis, eles tomavam, certo? Página 68, a gente tem já atividades. Observe a capa do livro a seguir. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Então, qual é a forma verbal presente no título desse livro? Mandava. Em que tempo está essa forma verbal? No pretérito imperfeito. De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão não manda mais no Carlinhos. É a segunda opção, ok? Então, 2. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Aí vocês que vão escrever a frase, é pessoal, tá certo? Página 69, leia a tirinha a seguir e responda as questões. Antes, a vovó e eu com a lã. Agora, com a máquina de tricô automática, eu a vez. Então, reescreva a frase no primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. B. Reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder no pretérito imperfeito. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Porque a vovó não deixa mais brincar com o novelo de lã. D. Reescreva a frase do primeiro quadrinho substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito perfeito. Então vamos lá. Antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Agora reescreva a frase no segundo quadrinho substituindo a palavra eu por nós
Mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Então, agora, com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez, certo? Página 70, questão 4, diz o seguinte. Reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. A. Eu canto na escola. Eu cantei na escola, eu cantava na escola. B. Meu irmão gostava de ir ao teatro. Meu irmão gostou de ir ao teatro. Meu irmão gostava de ir ao teatro. C. Meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus avós nos ensinaram boas maneiras. Meus avós nos ensinavam boas maneiras. D. Meus pais chegam tarde do trabalho. Meus pais chegaram tarde do trabalho. Meus pais chegavam tarde do trabalho. 5, você vai fazer, seria para se juntar, mas já que está em casa, você vai fazer sozinho mesmo, né? Pesquisar em jornais e revistas uma frase com o verbo no pretérito perfeito e um com o verbo no pretérito imperfeito. E em seguida, recorte e cole nos locais indicados abaixo. Então, a gente tem A, pretérito perfeito, e B no pretérito imperfeito. Tá certo, meus amores? Então, é isso. Amanhã, quarta-feira, nossa aula de geografia, tá bom? Um cheirinho, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.